usando um microfone do tipo dinâmico na controladora Pioneer FLX4. Bora! Salve galera, como é que vocês estão por aí, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é o professor Ricardo Costa falando e nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês como conectar e também como configurar um microfone do tipo dinâmico na controladora FLX4 da Pioneer. Então galera, é muito importante saber realizar esse tipo de conexão e também saber configurar um microfone bonitinho, porque existem algumas situações onde o microfone vai fazer toda a diferença ali no trabalho de DJ. Vou dar aqui uns exemplos para vocês. Por exemplo, numa festa de aniversário, numa festa de casamento ou num evento corporativo. Nesse tipo de evento, muitas vezes o DJ precisa, passar ali um recado ou fazer ali algum tipo de comunicação com o público. Então, o microfone é um equipamento também muito importante nesse tipo de situação para o DJ. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, primeiramente, qual tipo de microfone, qual tipo de cabeamento que esse microfone precisa para ser conectado aqui num equipamento como a FLX4. Depois eu vou mostrar também como é que configura o microfone na própria controladora, quais são ali os botõezinhos que a gente tem para configurar ali os níveis de volume, etc. E também, é claro, não menos importante, a gente vai dar uma olhadinha lá dentro do Rekordbox para entender quais são ali os recursos e funções que o Rekordbox nos oferece, e a gente também vai dar uma olhada na parte de configurações ali nas preferências do software, porque também tem umas questões ali bem interessantes para a gente mexer nessa parte do microfone. Então pessoal, vamos mudar aqui de tela para a gente poder já dar uma explorada em tudo isso lá dentro do Rekordbox. Então bora! Certo! Então pessoal, agora nós temos aí a controladora DDJ FLX4 já aí na tela, e a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é qual é o microfone que eu vou utilizar aqui nesse exemplo. Então pessoal, este é um microfone do tipo dinâmico, ele é da marca AKG e o modelo dele é o D88S. E logo aqui embaixo do modelo dele, pessoal, tá bem pequenininho escrito aqui, ele está descrevendo que é um microfone do tipo dinâmico. Então, pessoal, é muito importante ser um microfone dinâmico, porque também existem aqueles microfones de estúdio, para gravar ali vocal ou gravar ali os instrumentos, e aqueles microfones não podem ser usados nesse esquema aqui de DJ. Então, aqueles microfones de estúdio, eles são os condenser ou condensadores. Então, é muito importante que quando vocês forem adquirir um microfone para essa questão DJ, tem que ser um microfone do tipo dinâmico, que aliás é bem simples de identificar devido a essa parte de cima, ser sempre dessa maneira, essa bolinha, Então tá aqui, esse é o AKG D88S que a gente vai usar aqui nesse exemplo. E aí, esses microfones são extremamente simples. Nós temos aqui na parte de baixo a conexão, que vai aqui o cabo, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E aqui na parte da frente dele, pessoal, nós temos um botãozinho on-off. Então, por aqui eu consigo ligar e desligar este microfone, tá? Então, muita atenção quando vocês forem aí utilizar o microfone, verificar, se ele está ligado de fato. Então, se vocês estiverem ali com tudo certinho, estiver falando e não estiver saindo o som, dá uma olhadinha se o botãozinho on-off está na opção on, de ligado, ok, pessoal? E aí também, quando vocês não estiverem usando o microfone para não acontecer ali nenhum problema de vazamento do som, alguma questão com microfonia também, deixa o microfone desligado aqui na opção off. Então tem uma chavinha bem aqui na frente que eu posso ligar e desligar tranquilamente, beleza, pessoal? Então este é o microfone. E agora eu vou mostrar para vocês o cabo correto. Este é o cabo para se adquirir e utilizar nesse tipo de microfone em conjunto com uma controladora dessa. Então, o que é importante aqui é a questão das pontas aqui desse cabo, galera. Então, ó, nós estamos vendo aqui que são pontas diferentes. Nós temos aqui do lado esquerdo a conexão do tipo XLR, que vai entrar
ali na parte de baixo do microfone. E, pessoal, a outra ponta não pode ser XLR também, que é o mais comum nos cabos de microfone. Então, o que acontece é que a controladora DDJ FLX4 ela não tem uma conexão XLR. A conexão que ela recebe é do tipo P10 ou TRS. Então, pessoal, essa ponta aqui é justamente a ponta do tipo que conecta aqui na controladora. Então, esse cabo eu comprei ele pronto, é de uma marca muito bacana nacional, que é a Santo Ângelo. Não sei se vai dar para vocês verem aí por causa do foco da câmera, mas é um cabo muito bom e o modelo desse cabo aqui é o Ninja Series. Então, pessoal, esse cabo já veio prontinho, então uma ponta dele já é nesse esquema aqui P10, que vai lá atrás da controladora, e a outra ponta XLR, que é a ponta que vai conectada ali na parte de baixo do microfone. Beleza, pessoal? Então, ó, vou até mostrar a parte de trás da controladora para vocês olharem a conexão de microfone, como é que funciona. Então, vamos mostrar aqui a parte de trás. Então, tá aqui, pessoal. Ó, a gente consegue ver que a conexão do microfone não é XLR, é uma conexão do tipo P10 ou TRS, ok, pessoal? Então, tá aqui a conexão do microfone, fica logo aqui do ladinho da saída master, né, onde vão os cabos aqui para a gente ter a saída de som. E a gente tem aqui, então, já a conexão do tipo P10. E aqui, pessoal, nesse ATT é uma chavinha, né, um botãozinho que a gente gira para a esquerda e para a direita, que já seria aí o primeiro ganho de volume aqui do microfone. E então, a gente já deixou reguladinho aqui, está mais ou menos aqui na posição de meio-dia. A gente pode aumentar um pouquinho mais, sem problema nenhum, até porque nós também temos um controle de volume aqui do microfone na própria controladora. Então, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Então, aqui agora, já fiz a conexão do microfone aqui na controladora. Então, a gente já pode ver aqui a pontinha do cabo P10 aqui conectada. E aí, pessoal, agora eu vou deixar aqui o microfone em off primeiro e vou conectar a outra ponta XLR do cabo aqui embaixo. Então, pessoal, tudo muito simples, né? Conexão super tranquila e pronto. Já estamos aqui com o cabo agora conectado tanto no microfone como ali na controladora na parte de trás. Bom, e aí, pessoal, como eu já tinha mostrado ali, nós temos também aqui, ó, na própria controladora um ganho de volume do microfone. Então tá escrito aqui, ó, mic level. Então aqui para a esquerda a gente reduz o volume do microfone e para a direita a gente vai aumentando o volume do nosso microfone. E aí, ó, eu vou trocar aqui agora a tela para que a gente possa ver também ali o Record Box, porque eu preciso mostrar para vocês algumas configurações e também onde fica ali o acesso no próprio software, né, Record Box ali no modo Performance, que é o modo de discotecagem, para a gente entender quais são os recursos e funcionalidades que nós temos para utilizar aqui junto com o nosso microfone. Então agora a gente já está vendo aí o software Record Box e vou deixar também a nossa câmera aqui no canto superior direito da tela para a gente conseguir visualizar as duas coisas aí ao mesmo tempo. E aí, pessoal, primeiramente eu quero mostrar aqui para vocês a parte de configurações, né? O que a gente tem de configurações dentro do Record Box para o uso do microfone. Então eu vou clicar lá em cima no canto superior direito, aqui na engrenagem, logo aqui ao lado desse botãozinho que está escrito Free, que seria ali os planos de assinatura que o Record Box traz. Então aqui significa que nós estamos usando a versão Free do software, ok? E aí, pessoal, lembrando que o Record Box, junto com uma controladora como a FLX4, já libera praticamente todos os recursos e funções mais importantes para a gente conseguir fazer toda a preparação e discotecagem também, sem a necessidade de assinatura de plano algum. Então, nós estamos aqui usando o plano Free. Então, vamos clicar aqui na engrenagem para abrir aí a janela de preferências aqui do Record Box. E aí, pessoal, aqui é o seguinte. Primeiramente, a gente precisa vir aqui nessa categoria Controller e depois nessas abas superiores aqui em cima, a gente precisa vir em Mixer, que é a segunda abinha aqui em cima. Então vamos clicar aqui em Mixer e aí, pessoal, é só descer lá para baixo que a gente vai encontrar duas opções aqui de configurações para o uso do microfone.
Então, a gente já consegue ver aqui, microphone input, e aí nós temos aqui o microphone input mode, e logo embaixo a gente tem aqui o talk over mode. Então, já vamos entender o que é isso aqui. Bom, pessoal, em microphone input mode, nós temos duas opções. A primeira delas é a effect mode e a segunda é a low latency mode. Então, o que significa isso aqui, pessoal? A gente consegue, aqui com o Rekordbox, utilizar efeitos junto com o nosso microfone. Então, a gente tem ali efeito de eco, efeito de reverb ou efeito de alteração de tom, que seria o efeito pitch. Então, se a gente usar aqui a opção Effect Mode, a gente vai ter um pouquinho de latência em relação aí ao som do microfone. Então, para quem não sabe aí o que é latência, pessoal, é quando dá aquele atraso, né? O momento que você falou e o momento que o som saiu. Então, nesse modo Effect Mode, que possibilita que a gente use ali os efeitos no microfone, que são muito interessantes, a gente vai ter um pouquinho de latência. E pessoal, fazendo testes aqui, essa latência é super tranquila. É claro que nós recomendamos que vocês também tenham um laptop que possua ali uma configuração um pouquinho mais bacana. Nós já testamos aqui com alguns laptops de alunos que eram um pouquinho mais fracos e a gente teve até problemas em relação à ativação do próprio microfone. Então, o computador não pode ser muito fraquinho, né? Ele tem que ser um computador que aguente um pouquinho mais ali, que tenha uma performance um pouco mais interessante para a gente conseguir utilizar tudo isso aqui sem muito atraso. Então, pessoal, aqui no Effect Mode eu vou conseguir utilizar ali os efeitos, que eu já vou demonstrar ali para vocês daqui a pouquinho, mas a gente vai ter um pouquinho de latência, que nos testes aqui foi super tranquilo. A gente quase que nem consegue perceber muito essa latência. Agora, se no computador de vocês a coisa ficar muito travada, a latência ficar muito alta, vocês podem optar em utilizar aqui a opção Low Latency Mode. Porém, nesta opção, vocês não terão mais a possibilidade de utilizar aí os efeitos, assim também como a opção Talk Over Mode, que seria ali uma funcionalidade muito bacana para o uso do microfone, que faz com que a música que estiver tocando seja reduzida de forma automática assim que a gente fala no microfone. Então isso é muito legal, porque aí toda vez que você quiser falar em cima da música que estiver tocando ali para o público, você não vai precisar ficar reduzindo aqui o volume do canal da música o tempo todo, né? Então, muitos DJs fazem isso, né? Vai falar no microfone, tá ali tocando a música para o público, aí ele reduz o volume aqui no ganho de volume, né, para reduzir o volume da música e a voz sobressair ali do microfone, e quando ele termina, ele volta a subir o volume aqui no máximo. Então, essa funcionalidade, essa opção Talk Over Mode, ela já vai fazer isso de forma automática. Então, quando a gente fala no microfone, a redução de volume da música já vai ser automática. Então, pessoal, isso aqui, nessa opção Effect Mode, também deixa a gente usar tranquilamente o Talk Over Mode. Agora, no Low Latency Mode, a gente já não consegue usar nem os efeitos e nem a opção do Talk Over. E aí, pessoal, agora, dando uma olhadinha aqui nas próprias opções da funcionalidade Talk Over Mode, a gente tem aqui o modo Advanced e o modo Normal. Então, vamos entender isso também. No modo Advanced, pessoal, ao invés do Talk Over Mode reduzir o volume de toda a música, ele vai reduzir apenas o volume das frequências médias do som. Então, basicamente, todo DJ, né, já consegue ali entender a questão das frequências. Então, a gente tem aqui até na própria controladora, na região do mixer da controladora, a questão do equalizador, que seria aqui o agudo, o médio e o grave. Então, quando nós estamos trabalhando com o Talk Over Mode no modo Advanced, a redução de volume vai ocorrer apenas nas frequências médias da música e não nas 3 frequências ao mesmo tempo, que vai basicamente reduzir ali o volume da música inteira. Então, isso é bem interessante, vocês podem fazer o teste e eu vou mostrar aqui para vocês o som, como é que fica também nas duas opções daqui a pouquinho. E se eu deixar aqui no modo normal, a gente já vai então reduzir o volume da música inteira, ok, pessoal? E, claro, que essa redução, né, a quantidade de redução do ganho que o Talk Over Mode vai realizar, a gente consegue configurar
aqui embaixo, ó. Então tem o Talk Over Level e se eu clicar aqui, a gente consegue ver que nós temos ali a opção desde menos 6 dB até menos 24 dB. E aí, por default, né, por padrão, ele vem já aqui em menos 18, que eu também acho aqui nos testes que é uma redução de volume já bacana. Nem muito, né, não é uma redução nem muito forte e também nem muito fraca. Então fica ali meio que no meio do caminho. Beleza, pessoal? Então, basicamente para o microfone, nas configurações do Rekordbox, nós temos aqui essas duas principais opções e embaixo nós temos aqui apenas o ajuste de redução, né? Quanto de redução de ganho a função Talk Over Mode vai utilizar, beleza? Então, pessoal, já visto isso aqui, então, vamos deixar aqui em Effect Mode para que eu possa usar ali os efeitos e o próprio Talk Over para vocês entenderem bonitinho e depois a gente volta aqui para mudar alguma questão. Vou deixar aqui no modo Advanced também, pessoal, para a gente começar ali com o Talk Over só reduzindo o volume das frequências médias e depois eu vou trocar aqui para o normal para a gente sentir aí a diferença, tá certo? Então, ó, vou fechar aqui a janelinha de preferências para a gente poder já testar agora direto na controladora. Então, pessoal, ó, antes de dar play, eu já tenho uma música carregada aqui no primeiro deck e aí, antes de eu dar o play, para a gente já ouvir a música e falar no microfone aqui simultaneamente, eu vou testar o microfone direto sem a música estar em reprodução, ok? Para a gente entender aqui como é que a coisa toda funciona. Então vamos lá. Então lembrando que eu já tenho um ganho de volume lá atrás, certo? Que nós temos aqui então dois ganhos de volume, esse aqui na própria controladora na parte da frente e o ganho lá de trás. Lá atrás eu deixei mais ou menos em 1h da tarde e aqui vocês podem ver que eu tenho um ganho de volume basicamente no mesmo lugar também, um pouquinho ali a mais do meio-dia. Então podemos dizer que está aqui também em 1h da tarde. Então eu já tenho os meus dois ganhos de volume abertos e, pessoal, vou ligar aqui o meu microfone. Então ele está aqui em off, vou deixar aqui em on e o que eu preciso fazer agora para que o microfone já consiga sair, né, o som do microfone aqui pelo Rekordbox, é justamente vir aqui, pessoal, ó, embaixo do deck 1, onde nós temos, novamente lembrando, alguns controles aqui do microfone, né, e temos que ativar aqui, ó, tem uma opçãozinha aqui, Mic On, então esse é o botãozinho On-Off para eu ativar agora o microfone dentro do Rekordbox. Então, enquanto eu estiver aqui com esse botãozinho desligado, não adianta ter ali os ganhos na controladora, não adianta estar aqui com o microfone já ligado, né, na opção On, se eu também não ativar aqui o Mic On aqui dentro do Rekordbox. Então vamos fazer isso aqui agora. Prontinho. E aí, pessoal, aqui é o seguinte, eu já consigo agora falar aqui no microfone e vocês já estão ouvindo agora o som direto pelo microfone. Vou desligar aqui novamente para vocês verem, ó, desliguei. Aí já cortou aí novamente o som do microfone. Podem ver que até aqui nós temos um mostrador do sinal, né, entrando aqui do microfone e ele já não está atuando mais. E quando eu ligo aqui o microfone novamente, já volta o áudio aqui normal. Então, pessoal, aqui bem simples, né, só ligar aqui o Mic On e dar os ganhos de volume, tanto na controladora na parte da frente e também ali na parte de trás. E aí, inclusive, a gente recomenda, pessoal, não aumentar demais os ganhos de volume aqui na controladora, tanto na parte aqui da frente, né, aqui no Mic Level, como lá atrás também, porque a interface de áudio que nós temos aqui na FLX4 é uma interface de áudio mais simples, lembrando que é um equipamento mais barato aí da Pioneer. Então não é muito bacana aumentar muito os ganhos, porque provavelmente o som já vai sair meio estourado. Então deixem aí em meio-dia mais ou menos até ali 1h da tarde que vocês já vão ter um volume bem interessante para utilizar aqui com o microfone, beleza? Bom, então continuando, pessoal, a gente tem aqui então o botãozinho Mic On Off, que é para a gente ligar ou desligar o microfone. A gente tem aqui o VU, né, que seria aí esse mostrador do ganho que vocês estão conseguindo ver, né, que está acendendo ali enquanto eu estou falando. E logo na frente nós temos aqui já 3 botões do equalizador do microfone. Então nós temos aqui como aumentar ou diminuir as frequências graves, médias ou agudas. Então, se vocês precisarem fazer
algum ajuste em relação à equalização do microfone, vocês podem fazer tranquilamente. E aí já vou deixar até uma dica para vocês. Normalmente, galera, a gente não precisa do grave, né? Então a gente pode tirar aqui, ó, um pouquinho do grave. Aí a gente pode pôr um pouquinho de frequência média e a gente pode pôr também aqui um pouco de frequência aguda. Então essa configuração de tirar um pouco de grave, colocar um pouquinho de médio e colocar um pouquinho de agudo vai fazer com que o som do microfone fique mais interessante. Lembrando, pessoal, que a qualidade do microfone também é importante, tá? Então, cada tipo de microfone tem uma qualidade diferente. Esse aqui da AKG tem uma qualidade muito boa, assim como aqueles microfones da marca Shure. Então, enfim, utilizem microfones também de boa qualidade para vocês terem um som mais interessante, ok? E aí, logo na frente aqui dessa parte de equalização, vem a questão dos effects, que são muito bacanas e muito interessantes para a gente utilizar e brincar aqui, né, junto com as músicas ali na hora da discotecagem. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui que nós temos o efeito de eco, porém, se eu clicar aqui nessa setinha, eu consigo achar também um efeito de reverb e o efeito de pitch, que vai alterar ali a tonalidade, né, deixar aqui minha voz mais aguda ou mais grave, ok? E aí, primeiramente, para usar aqui o efeito, é só a gente clicar aqui no nome do efeito, e aí vocês vão ver que já ficou azulzinho aqui, né, em volta do botão, que isso significa que o efeito está ativado. E aqui é muito interessante a gente reparar que, apesar de eu já estar aqui com o efeito ativado, não estamos ouvindo ainda, né, nenhum efeito de eco sobre a minha voz. Isso porque a gente também precisa fazer um ajuste aqui nesse knob chamado FX. Então, galera, se eu jogar esse botão aqui para a direita, eu vou ter o efeito de eco de uma maneira. E se eu girar aqui para a esquerda, eu vou ouvir o efeito de eco de outra maneira. Ou seja, eu consigo explorar diferentes configurações do efeito eco apenas girando para a direita ou para a esquerda. E isso também vai servir aqui para o reverb e para o pitch também. Então, ó, vamos fazer aqui o teste. Eu vou deslocar primeiro para a direita para a gente ouvir como é que fica aí o efeito de eco. E depois eu vou para o outro lado para a gente sentir a diferença, tá? Então vamos lá, vou girar aqui primeiro para a direita, ó. Então pronto, ó, já estamos aqui com um pouquinho só e já temos o efeito dessa maneira. Vamos um pouquinho mais. Então agora percebemos, ó, que o eco ficou mais rápido, certo? E vamos colocar no máximo agora. Pronto, agora está no máximo. Então, ó, o efeito da minha voz já ficou até com essa textura mais metalizada, né, mais robótica, né? Então tá super rápido aqui o eco, porque eu joguei totalmente aqui para a direita. Então dá pra gente perceber que, de acordo com a quantidade que eu giro para a esquerda ou para a direita, a gente vai tendo ali diferentes opções daquele efeito, né? Então isso aqui é muito legal. Vou voltar aqui agora para o zero, ó. Lembrando, pessoal, que se eu der um duplo clique, o botão já volta para o meio e já desliga o efeito novamente. Agora, vamos ali para a esquerda, para ouvir como é que fica aqui o eco, ó. Então, vamos lá. Então, aqui estamos com o eco já em outros tempos, né? O eco, lembrando, ele é um efeito de tempo. Então, aqui já temos um tempo diferente, ó. Vamos mais. Ó, outro tempo. Estão vendo que está ecoando em times diferentes, né? E vamos pôr no máximo. Agora, estamos no máximo. Double click, voltei aqui para o zero. Muito legal, né, pessoal? Então, ó, com o eco, nós temos várias, né, configurações dele ali, de tempos de eco, só girando para a esquerda e para a direita, ok? Vamos mudar então aqui agora para o efeito de reverb e vamos testar aqui também girando para a esquerda ou para a direita. Então vamos lá, começar aqui pela direita novamente. Então, está aqui já o reverb na minha voz. Então, quanto mais aqui para o lado direito, percebemos que fica mais alto o som da reverberação na minha voz. Agora vamos para a esquerda. Ok.
Agora na esquerda, bem forte. Vamos colocar no máximo. E este é o máximo do reverb aqui para a esquerda. Ok? Então, pessoal, é muito importante configurar isso aqui bonitinho também, porque muitas vezes a gente não quer o efeito tão forte assim, né? Então, é bom sempre dar uma testadinha antes para já entender em que ponto cada um desses 3 efeitos fica mais bacana de utilizar, claro, em cima da preferência de cada um de vocês, tá bom? E agora, vamos para o efeito de pitch, que é muito bacana, é muito legal, porque vai fazer aqui com que a minha voz fique mais aguda ou mais grave. Então, vamos lá. Vou de novo aqui para a direita primeiro. E aqui, na direita, a minha voz vai ficar mais aguda. Então, deu pra ver aí, ó, fica bem engraçado, né? Bem agudinho. Olha lá. Então, posso deixar aqui no máximo. E é isso. Para a direita, nós temos aqui a tonalidade, né? Indo mais pro agudo. Então, duplo clique. Voltei aqui para 0, né? Bem legal. E agora, vamos para a esquerda, que vai deixar o tom da minha voz bem mais grave. Então, vamos lá, para a esquerda. E aí, já temos aqui a minha voz bem grave. Se eu colocar aqui no máximo, vai ficar dessa forma. Ok? Então, pessoal, esse é o efeitinho de pitch, que, como eu disse aí, altera o tom da nossa voz para o agudo ou para o grave. Muito legal, né, pessoal? Então, beleza. Esses são os efeitos que eu posso utilizar, então, aqui em cima da minha voz, no microfone. E percebam, né, que eu estou aqui falando com o microfone, estou monitorando aqui no fone e não sinto a tal da latência, mesmo utilizando aqui os efeitos e etc, ok? Então, pessoal, claro que isso também depende da potência do computador, das configurações do computador de cada um de vocês, tá ok? Como eu falei ali anteriormente, tivemos casos aqui do aluno ter um laptop um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais antigo, e a gente não conseguiu nem mesmo ativar o microfone. A gente não conseguiu fazer o microfone ligar ali no computador dele, porque tinha uma configuração muito básica. Beleza, pessoal? Então, para usar esse tipo de coisa aqui, o computador já tem que ter ali um pouquinho mais de potência. E agora, para finalizar, a gente precisa entender aqui o Talk Over Mode, né? Então, que seria aquela opção ali que eu expliquei, que se a música estiver tocando e eu falar no microfone, vai ocorrer ali uma redução de volume automaticamente quando eu falar, e quando eu parar de falar, o volume da música já volta para o natural também de forma automática. E aí eu não preciso ficar aqui, ó, no volume da música, mexendo aqui no fader do canal toda vez que eu for falar, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos ativar primeiro aqui o Talk Over. Então a gente precisa ligar ele aqui primeiro. Então pronto. E aí, pessoal, a gente precisa clicar aqui também nesse botão onde está escrito agora Light, e temos a opção de mudar também para Heavy, ok? Então, basicamente, o Heavy vai fazer uma redução mais agressiva e o Light vai fazer uma redução mais sutil, mais suave. Beleza? Então, vamos testar aí as duas opções também, ok? Então, pessoal, vou dar play aqui na música para a gente poder testar agora a redução de volume automática quando a gente falar aqui no microfone, tá? Então, vamos lá. Vou dar play aqui na música. Oi, som, 1, 2. Então, pessoal, ó, reparem, principalmente agora, ó, que vai entrar a bateria da música, ó, eu estou falando e o som da música está sendo reduzido aí, ó, automaticamente lá naquele nível de menos 18 dB que eu configurei. Quando eu parar de falar, vocês vão perceber que o som da música já volta aqui pro normal. Ei, som. Ei, som. Então percebam que é bem rápido, né? Ele leva um tempinho ali, uns milissegundos para o som voltar, e dá pra gente perceber isso muito bem, né? Agora eu vou mudar aqui para opção Heavy. Ei, som. 1, 2, som. 1, 2, ei. Então, dá pra gente perceber que aqui em Heavy
a gente faz aí uma redução, né, no volume da música de forma mais agressiva. Legal. Então, pessoal, agora eu vou abrir aqui as preferências novamente para a gente mudar aquela opção ali do ajuste do Talk Over, né? Então, lembrando, ó, está aqui em normal, então ele está reduzindo o volume da música inteira, menos 18 dB, como a gente está vendo aqui. E está no modo normal, né? Agora eu vou mudar para o modo Advanced, que vai fazer com que o Rekordbox reduza, né, apenas o volume das frequências médias do som. Então ele não vai reduzir o volume do agudo e não vai reduzir o volume do grave. Vai reduzir apenas o volume das frequências médias do som. Então vou mudar aqui, ó, e a gente já consegue sentir isso, ó. Então reparem bem como é que ele está reduzindo aí agora, ó. E vou mudar aqui para o Advanced agora. Pronto. Ok. Então, pessoal, reparem no som ao fundo agora, olha só. Não tem muita redução de volume, porque ele está tirando apenas as frequências médias agora, ó. Então a gente consegue perceber que a música fica bem presente aqui no fundo, né, atrás da minha voz, não reduz tanto de volume, porque justamente ele está tirando apenas as frequências médias para dar essa maior ênfase aqui na voz, né, vindo pelo microfone, ok? Então, no modo Advanced, vocês vão ter uma redução menor, ok? Então, se vocês quiserem que tenha uma redução maior mesmo de volume, o ideal é deixar aqui na opção Talk Over Mode em Normal e não em Advanced. Particularmente, eu também prefiro usar aqui em Normal, porque eu prefiro essa redução de volume maior. Então, vou mudar novamente aqui para o modo Normal. E agora, ó lá, já muda completamente, ó, já estou falando e a gente já sente agora que o volume da música reduz bastante aqui no fundo, né? Bom, pessoal, então nesse vídeo a gente conseguiu dar esse overview bem completinho para vocês poderem configurar e utilizar da melhor forma possível um microfone dinâmico junto com uma controladora como a FLX4 da Pioneer DJ. E galera, aproveitando, quero deixar aqui também a informação que nós já estamos com as vagas abertas para os cursos de DJ agora no mês de julho de 2025. Então, se você está pretendendo realizar aí um curso de DJ e está aqui na cidade de São Paulo, você pode vir até o Instituto e realizar o seu curso 100% particular e presencial. E para você que não pode vir até São Paulo, você também pode realizar o nosso curso de DJ à distância. Basta apenas que você tenha já algum equipamento em mãos. Pode ser um CDJ, XDJ, ou controladoras, ou uma All-in-One, não tem problema. O que importa é já ter algum equipamento em mãos para que você possa acompanhar certinho todo o nosso cronograma e principalmente a parte do desenvolvimento da técnica de discotecagem, que é uma parte bem mais prática. Então, tendo um equipamento em mãos, vocês conseguem realizar o nosso curso de DJ 100% à distância. Lembrando que os cursos à distância não são vídeos pré-gravados, são aulas que são realizadas ao vivo, com dia e horário marcado, tudo igualzinho ao curso presencial. Então, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo todos os nossos contatos para que você possa fazer a reserva da sua vaga ou tirar maiores dúvidas em relação aqui ao nosso curso de DJ. Beleza, galera? E também, se ficou alguma dúvida em relação ao assunto do vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder vocês com certeza. E não esquece daquele like, também não esquece de ativar aí o sininho para que quando a gente solte novos vídeos por aqui, você já seja também aí notificado. Beleza, pessoal? Então é isso, um grande abraço para todo mundo e fui!